Olá, crente conectado. Neste vídeo vamos falar sobre toda a polêmica envolvendo o pastor Thiago Alicerce. Mas antes, eu vou pedir a você, se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. E vamos ao vídeo. Então, eu comecei a conversar com o Thiago quando eu tinha 19 anos na internet. E quando a gente começou a ver que começou a calorar, ele começou a pedir para ligar o webcam. Eu ligava o webcam, eu fazia vídeo para ele, se mostrando. Eu gostava daquilo. Eu sabia que era errado, mas eu gostava daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava, eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas pra mim ele era o cara. Pra mim eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele. Nessa que eu tinha terminado, como eu contei, e me envolvi com o Thiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento. A gente conversando pela internet, ele falou um dia pra mim: se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei 2 vezes, eu falei: sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso pra ele, foi essa. A gente pegou, ele entrou no carro e ele perguntou pra mim, ele não me obrigou. Ele perguntou: você quer fazer isso mesmo? Então ali estima pra consumar o adultério, não é isso? Eu falei: sim, eu quero. Então assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio, foi sexo. Eu não sabia, foi assim. Só que depois daquilo, houve uma ligação entre eu e ele. E o Thiago falou assim pra mim: Amanda, depois que acabou, eu não posso falar pra ninguém isso que tá acontecendo, porque senão eu vou perder a minha família. Se a gente confessar, isso eu tô falando em 2006, pra quem tá falando que eu fiz tudo isso hoje com ele pra acabar com a família dele, não faltaram oportunidades, não faltaram oportunidades. Aí eu peguei e falei: não, eu não vou falar pra ninguém. E o Thiago falou pra mim assim: Amanda, se você falar pra alguém que a gente tá saindo, eu vou negar até o fim, porque eu prefiro ir pro inferno do que perder a minha família. Após sua amante vir às redes sociais e contar tudo sobre seu relacionamento com o pastor, ele veio às redes sociais também para fazer um pronunciamento. Olá, pessoal. Vocês estão aqui assistindo esse vídeo porque vocês muito provavelmente já visualizaram as notícias correndo a meu respeito, e eu estou aqui porque eu devo primeiro a Deus, a minha família, aos meus amigos, aos irmãos que participam comigo da igreja local, aos irmãos que eu me relaciono, meus familiares. Eu devo satisfação porque eu sou uma pessoa pública e tenho uma atuação pública no campo da religião, e eu me comportei de forma discrepante do que eu acredito, do que eu defendo. Fiz isso porque eu sou uma pessoa falha e que merece repreensão, merece também misericórdia. Então, estou fazendo esse vídeo para pedir perdão a todos, para dizer que a minha família está sendo cuidada por ótimas pessoas. O pastor Renan Costa, junto com o pastor Manuel Bezerra, o pastor Anderson Lima e Robson Lima lá de Novo Hamburgo, e todos os meus amigos, todos queridos, estão ajudando a Maria, os meninos, dando suporte, e vários outros pastores com quem eu já me relacionei, estão também me chamando e prestando solidariedade. Então eu também me sinto amado pelos meus irmãos e me sinto fazendo um retorno ao meu pai, e por isso eu queria mais uma vez manifestar o meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão
E eu vou ficar fora aqui do Instagram, vou desativar as redes sociais pelo tempo que for necessário. Enfim, orem por mim, orem pela minha família, orem pelos meus filhos, pela minha esposa, orem pelos meus pais, meus irmãos, e orem pelos nossos irmãos também aqui de Santos, da igreja local. A gente tem um grupo de pessoas maduras para tomar conta do povo, e estou bem tranquilo com relação a isso. Sei que está nas melhores mãos também. Mais uma vez eu me desculpo, peço perdão e agradeço a todos as orações e as manifestações de carinho. Muito obrigado. Em entrevista exclusiva ao canal Fuxico Gospel, ela conta como tudo começou. Porque eu tenho isso engasgado há muito tempo. E é por isso que eu tô aqui. Quando eu tinha 19 anos, o Thiago era líder de jovens da igreja. Quem conhece o Thiago pelo pouco pela internet, conhece hoje o ADCS. Quem era da igreja da Cristã Vida conhece o Thiago. Thiago, nem fala de Santana, Thiago, pastor de jovens da MCV, super divertido, era uma pessoa que ajudava todo mundo e ajudou muito a minha vida. Eu entrei na Cristã Vida com 9 anos, com os meus pais. Eu aceitei a Jesus mesmo. E eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, o Thiago pulou com a mão na minha cabeça para orar pela confissão. Então, assim, daí foi a importância dele. Com 9 anos, eu lembro da minha conversão, de sentir Jesus e estava ele lá. Ele começa a ir com uma figura muito importante para mim. Mas nunca nessa área de sentimento, nunca nessa área sexual, nunca. Eu via como uma pessoa. Nessa igreja que a gente estava, eu não sei se pode falar o nome, mas eu estou falando que era onde eu estava, a gente era uma igreja de família, né? Famílias, filhos, sogro, sogra. E eu fui muito feliz lá, eles me deram muitas oportunidades. O Thiago sempre foi a pessoa que me dava. Ele sempre deu meu primeiro emprego. O Thiago conseguiu. Amanda, você está precisando trabalhar? Eu fui pro meu primeiro emprego. Amanda, eu reparei que você canta bem. Sobe aqui em cima para cantar. Então, as primeiras oportunidades, Thiago, para mim, ele foi tendo uma importância para mim muito grande. Hoje, com 37 anos, depois de muita terapia com ele, graças a ele, terapia com ele, a gente, peraí, depois de muita terapia com ele, eu fui entender que ele era, na verdade, um totem para mim, ele era tipo um exemplo para mim, ele era tipo um amor platônico, um crush. Então, depois de muito tempo, com 37 anos, eu fui entender isso, que fez eu me envolver. Ah, você está se justificando? Não, é o que eu procuro entender, depois de muito tempo, o que fazia a gente ter essa ligação. Porque quem olha uma pessoa que sai com um homem casado, é a safada, é a cachorra, é a blá 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 blá, é a Jezabel, é a que quer derrubar o nome de Deus. Mas a minha história com o Thiago não é uma história que ela de um ano, igual o Alex, que é o que depois eu vou falar, joga, ela tá um ano com ele, caiu, saiu dando, não é assim. E foi assim, não foi com amor, não foi com nem beijo. Foi uma coisa muito. Foi horrível uma primeira vez. Foi horrível. Eu falei, gente, oi? Você era virgem? Oi? Então ele ficou com você, sabendo que era a sua primeira vez dentro de um carro, sem qualquer conforto, sem qualquer ambiente. Sim, mas eu não enxergava assim. Todo mundo falava pra mim assim, cara, eu nunca vi te tratou. Nem pra te levar a um lugar. Eu enxergava assim, eu tô com ele. Eu enxergava assim. O que foi frustrante pra mim não foi nem seu carro. Foi frustrante que ele deixou eu na esquina, atrás de casa, 4 horas da manhã eu tive que ir andando. Isso daí eu achei frustrante. Aí eu entendi que ele fez comigo como se fazia realmente como uma prostituta, mas eu não era uma prostituta. Hoje eu vejo isso. Hoje, na época não. Beleza. Continuei com ele. Só que tem uma coisa que existe entre eu e o Thiago, que é muito importante falar aqui. Eu nunca corri atrás do Thiago. Eu nunca liguei pro Thiago. Eu nunca fui atrás do Thiago. Eu não fui aquela doidinha, igual de depois falar, que ficava em cima, no pé, pra ele cair, que é o que um monte de gente deve estar falando agora. Olha, a mulher fez pro cara cair, o homem de Deus. O servo do Senhor, que é a daquilo que já falaram. Não. O Thiago que vinha atrás de mim e eu não conseguia ser não, porque se criou um elo entre a gente. De cumplicidade, por não falar a verdade. Ele era meu crush, hoje, né, que eu vejo. Ele era o totem, e hoje, que eu vejo, ele era do cara platônico. Uma vez eu falei até pra uma amiga minha, falei, cara, qual é o teu crush?
Aí ela assim, crush? Aquele crush, não. Aí ela assim, Leonardo DiCaprio. Então, se o Leonardo DiCaprio aparecesse pra tu à noite e falasse assim, ó, velho, tu iria? Ela falou assim, tu tá comparando o Thiago com o Leonardo DiCaprio? Eu falei, não, mãe, é a ideia que eu tinha do Thiago. E olha que pras pessoas pode ser que ele nem seja tudo isso, mas pra mim ele era. Uma menina de 19 anos. Ele já era careca nessa época? Cara, nessa época ele já era careca, ele era até mais gordinho, ele não tinha essa aparência toda, mas eu acho que era o símbolo dele. Ele era bem mais gordo, ele emagreceu, agora ele tá pronto pro... Bom, enfim. Era isso que eu sentia. Hoje eu vejo isso, naquela época eu não via. Então, eu queria estar com ele. Então, quando ele me chamava, ele vinha, mas eu não conseguia enxergar que era só sexo, tá? Então, pra esposa dele, se a esposa dele quiser voltar, fique tranquilo, só voltar pra dele, meu amor. Eu sempre fui o depósito. Pra não falar a palavra certa. Eu sempre fui o depósito. Ele nunca chegou. Só que eu me submeti. E é muito difícil assumir isso daqui. É muito difícil você assumir. Só que eu entendo que se é pra você ser de verdade, você tem que falar a verdade. O pastor Flávio Amaral também se pronunciou sobre o caso e deu a sua opinião. A Bíblia não diz para você não julgar uma pessoa. A Bíblia diz não julgue para você não ser julgado. Porque da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Mateus 7. Leia. A Bíblia manda você exortar. Senão João Batista, Elias, não apontava o dedo na cara de pessoas grandes. Jeremias, Mateus 7 vai dizer, tira o cisco do teu olho. Porque cuideis de tirar o cisco do olho do teu irmão, quando você tem uma trave no teu. Primeiro, olha o que a Bíblia diz. Primeiro, testifica. Tira o cisco que está no teu olho, para depois você admoestar a vida do teu irmão, exortar a vida do teu irmão. Como é que o cara, pastor, quanto mais dado, mais é cobrado. Feliz o homem que vive aquilo que ensina. Como é que o cristão, pastor, líder, alicerce, está em debates e programas na internet. Pastor César Cavalcante, no Inteligência Limitada, o pastor Alicerce foi, ensinando as pessoas a não trair, a não mentir, a não enganar, a não cobrar para pregar. Também concordo, eu também ensino, mas eu vivo e você precisa viver. Nós vivemos o que pregamos. Como é que eu vou dizer para o adúltero, pare de trair sua mulher quando estou traindo a minha? E não adianta vir para a rede social esbravejar, que vai processar, porque se você não fosse desmentido, se você não fosse exposto, você ainda estava enganando. Não foi apenas uma queda, anos enganando as pessoas e bancando o moralista, bancando o bom samaritano, bancando o pregador. Hipócrita é o que o senhor é. Vivia criticando o líder da Bola de Neve, participou de debates com César Cavalcante, falando de adultério, de quem vive vida dupla. E o que você fez? O que você fez? Enganou a muitos.